Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o grande jogo entre Racing e Flamengo, segundo jogo da semifinal da Libertadores. Felipe Luiz poderia modificar a formação do Flamengo e pôr mais jogadores no meio de campo? Quem deve jogar de centroavante? Nossas escalações e palpites? Bem-vinda, Mariana. E aí? Qual a sua expectativa para esse jogo entre Racing e Flamengo? Minha expectativa é que seja o jogo mais complicado do Flamengo na temporada de 2025. E eu não falo só dentro de campo. Acho que o ambiente também vai ser bem tenso para o time do Flamengo. Vai ser um ambiente onde o Flamengo vai estar tudo contra o time do Flamengo, arquibancada. O jogo em si vai ser difícil, vai ser um jogo difícil para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai ter que ter cabeça fria, tranquilidade, tentar esquecer o que está acontecendo na arquibancada, na festa da torcida do Racing, no ambiente em si, e focar 100% em campo, tentar jogar futebol, fazer com que a qualidade técnica do Flamengo possa sobressair em relação a tudo que pode acontecer no jogo. O Flamengo vai precisar fazer um bom jogo, vai precisar praticar um bom futebol para tentar sair classificado da Argentina. É um jogo muito tenso, é um jogo muito complicado para o time do Flamengo. E aí a gente vai ter que ver personalidade de muitos dos jogadores, vamos ter que ver desempenhos muito acima da média, desempenhos onde a maioria vai poder sobressair, tanto individualmente quanto coletivamente. É um jogo difícil, é um jogo bem complicado para o time do Flamengo. Mas tudo desse jogo vai ser sobre, no final, a classificação ou não. Acho que, por mais que o Flamengo possa jogar bem ou não, eu não vejo o Flamengo, se o Flamengo jogar mal, eu não vejo o Flamengo se classificando na Argentina, como, por exemplo, aconteceu no duelo contra o Estudiantes. O Racing é melhor, então, na minha opinião, se o Flamengo for mal, o Flamengo vai acabar sendo eliminado. Então, para poder sair classificado da Argentina, o Flamengo vai ter que jogar muita bola. Eu espero um dos jogos mais difíceis do Flamengo na temporada, sem dúvida nenhuma. O Racing tem uma ótima equipe, sabe jogar muito bem em casa, e o Flamengo vai ter que jogar muito futebol. Assim como foi em outras temporadas em que o Flamengo chegou em finais de Libertadores, foi campeão, o Flamengo fez isso jogando muito futebol, sendo um dos melhores times da América do Sul, e o Flamengo vai precisar fazer isso novamente se quiser chegar novamente a uma final de Libertadores. É claro que o jogo vai ser muito difícil, vai ser muito complicado para o Flamengo, mas eu acho que o Flamengo necessita ir lá na Argentina e jogar futebol. O Racing tem um time muito bom, porém o Flamengo tecnicamente ainda tem um time melhor, mas para isso o Flamengo vai ter que demonstrar dentro de campo. Acho que o jogo vai ser equilibrado, assim como foi no Maracanã, no Brasil, mas eu acho que o Flamengo necessita jogar o seu futebol. Não dá para ficar só trocando passes para tentar gastar tempo, tentar controlar o jogo. Não, é necessário incomodar, é necessário chegar no ataque, é necessário finalizar e ser eficiente nessas finalizações. E aí sim, o Flamengo pode voltar para o Brasil com a classificação, mas para isso o Flamengo tem que jogar um grande futebol. Esse futebol que a gente não viu tanto assim nessa Libertadores. Dá pra dizer que o grande jogo do Flamengo nessa Libertadores foi contra o Internacional no Beira-Rio. O Flamengo precisa voltar a fazer um jogo tão bom quanto aquele, e aí eu acho que aí sim o Flamengo pode conseguir se classificar para a final da Libertadores. Felipe Luiz poderia modificar a formação e pôr mais jogadores no meio de campo? Poderia não, deveria colocar mais jogadores no meio de campo. Acho que o time do Racing é um time muito forte fisicamente, então o Flamengo tem que tentar ganhar o meio de campo, tem que tentar ter a posse da bola, ganhar as segundas bolas. Eu acho que é fundamental para o time do Flamengo conseguir sobressair em relação ao time do Racing. É um jogo em que o Flamengo vai precisar que muitos setores do campo possam funcionar, e acredito eu que o principal setor seja o meio de campo, porque o meio de campo, se o Flamengo tem muitos jogadores e tem muita posse da bola, o Flamengo obviamente vai acabar sofrendo menos. Se o Flamengo deixar a posse de bola muito com o time do Racing, obviamente vai acabar sofrendo. Então acho que colocar mais um homem no meio de campo, um meio campista físico alto, pode ajudar bastante nesse duelo contra o Racing. Eu também acho, eu acho que é uma opção interessante mudar para um 4-3-3, e aí seria Saul, Jorginho, Eric Pulgar nesse meio de campo, que seria jogadores que têm muita qualidade no passe, mas também são jogadores que vão marcar muito ali no meio de campo. Eu acho que para o Flamengo pode ser sim muito interessante jogar nessa formação 4-3-3, ainda mais que o Racing joga numa formação com 3 zagueiros e joga muito pelos lados de campo. O Flamengo, por exemplo, poderia conseguir controlar o jogo com a posse da bola no meio de campo, tendo mais jogadores nesse setor, porque eu vejo que o Flamengo precisa sim aumentar a marcação no meio de campo e tentar controlar o jogo ali, no meio de campo. Quem deve jogar de centroavante?
Essa é uma pergunta bem complicada. Eu acho que cada torcedor provavelmente vai ter uma opinião diferente. É difícil você dizer exatamente quem você quer realmente que seja o centroavante, porque a realidade existe uma chance bem grande do Flamengo, inclusive, começar o jogo sem um centroavante da posição, um jogador de origem da posição. É realmente uma situação difícil. Eu vou falar por mim, eu acho que eu não começaria, por exemplo, com o Bruno Henrique, porque eu acho que o Bruno Henrique é um jogador que está jogando muito mal e não está conseguindo corresponder. Acho que dependendo do jeito que você optar pelo time jogar, se você colocar, obviamente, mais um homem no meio de campo, você acaba tirando um jogador do ataque. E aí você pode, por exemplo, inclusive tirar esse jogador, esse 9, e tentar colocar outro jogador como um meio campista, como um atacante pelo lado de campo. É difícil escolher um jogador. Se fosse para escolher um jogador que seja centroavante, mas não é centroavante exatamente, seria o Gonzalo Plata. Mas também, se fosse o Carrascal jogando ali de costa, também não seria um grande problema, na minha opinião. Bom, eu não jogaria com nenhum centroavante, eu jogaria com um falso 9, dependendo da escalação. Se fosse um 4-2-3-1, eu colocaria, por exemplo, o Carrascal de falso 9. Já se jogasse numa formação no 4-3-3, aí seria o Arrascaeta, esse falso 9. Acho que depende muito de como seria a formação, mas eu não colocaria nem Bruno Henrique de centroavante, nem Gonzalo Plata de centroavante, não. Nossas escalações? Bom, a minha escalação seria Rossi no gol. Na lateral direita, Guilherme Varela. Na zaga, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Como dupla de trio de volante, melhor dizendo, já que eu começaria num 4-3-3. Seria Eric Pulgar, Jorginho e Saul. No trio de ataque, eu começaria com Carrascal, Arrascaeta e Gonzalo Plata. Por que eu começaria com esta formação? Bom, eu voltaria com o Léo Ortiz, por mais que eu sim acredite que o Danilo é um jogador mais físico. Eu acho o Léo Ortiz hoje um melhor jogador do que o Danilo. Então seria um duelo difícil para o Léo Ortiz, mas eu confio no Léo Ortiz que ele possa fazer um grande jogo, assim como na lateral direita. Eu optaria pelo Guilherme Varela, porque o Varela está mais acostumado com o futebol sul-americano, entende mais o que é um confronto contra um time argentino do que, por exemplo, o Emerson Royal. No meio de campo eu colocaria, por exemplo, o Saul ao lado do Jorginho e do Eric Pulgar, exatamente para proteger a entrada da área, para poder ter mais um jogador na hora que o Racing colocasse muitos jogadores na última linha do Flamengo e o Flamengo pudesse ganhar a segunda bola e até mesmo bolas dentro da área. Então eu colocaria o Saul. E aí deixaria o meio de campo do Flamengo mais compactado. E no trio de ataque eu começaria com Carrascal, Arrascaeta e Gonzalo Plata, porque são três jogadores que, na minha opinião, conseguem segurar a bola com uma certa tranquilidade. Tem no drible, tem a qualidade individual para fazer a diferença. E também para poder puxar contra-ataque. Eu acho que o Gonzalo Plata é um jogador mais rápido, por exemplo, do que o Carrascal e o Arrascaeta. E por isso que, na minha formação, seria o Gonzalo Plata de 9 e o Arrascaeta e o Carrascal, um pela direita e o outro pela esquerda, exatamente que na hora de, por exemplo, puxar o contra-ataque, o 9 seria o Gonzalo Plata, até mesmo para fazer a marcação-pressão. Eu começaria com o Gonzalo Plata de 9 e o Arrascaeta de um lado, provavelmente do esquerdo, e o Carrascal pela direita. Bom, a minha escalação seria Rossi no gol, na lateral direita Varela, na lateral esquerda Alexandro, a dupla de zaga seria Léo Pereira e Léo Ortiz, um trio de meio de campo Jorginho, Eric Pulgar e Saul, e o trio de ataque seria pelo lado direito Gonzalo Plata, pela ponta esquerda ou meia esquerda Carrascal e de centroavante de Arrascaeta. Bom, eu colocaria Jorginho, Eric Pulgar e Saul no meio de campo para o Flamengo melhorar a marcação e também ganhar mais força física e altura no meio de campo. Acho que é fundamental para esse jogo. O Gonzalo Plata joga muito bem sendo ponta direita, não de centroavante. Acho que ele pode ser um jogador muito importante para o Flamengo conseguir sair jogando nesse lançamento passe longo. Eu colocaria o Carrascal ali pelo lado esquerdo, porque ele jogou muito bem no Maracanã contra o Racing ali pelo lado esquerdo, meia esquerda, e colocaria o de Arrascaeta mais à frente. É claro que para o Arrascaeta seria um jogo muito difícil jogar ali mais perto dos zagueiros. O Arrascaeta poderia encontrar bons passes para o Carrascal e para o Gonzalo Plata. Palpites? Bom, eu tô na dúvida qual palpite colocar, é mais uma torcida, mas eu espero que seja até melhor do que o palpite que eu vou dar aqui. Mas eu tô entre 1-1 e 2-2, mas eu vou no placar que geralmente acontece entre Racing e Flamengo, então eu vou no 1-1. Meu palpite também é 1-1, acho que vai dar empate. É isso, gente, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.